presença de Jesus conosco nesta manhã. Com certeza. Também temos aqui o nosso convidado especial, César Santos, já é conhecido aqui da família Gotas de Esperança. É com muita alegria que o recebemos aqui também. Seja bem-vindo, César. Obrigado, Léo. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ampare hoje. E a todos os nossos amigos, onde quer que estejam nos acompanhando. Exatamente. Muitos amigos já vão chegando aqui, colocando algumas mensagens de bom dia. Companheiros que habitam aí o nosso planeta, no Brasil e em outros países. Assim como o César, né? Nosso amigo César está no Canadá, né, César? Um pouquinho longe. Mas perto pelo coração. Perto pelo coração, pela tecnologia. Olha aí a maravilha do bom uso da tecnologia, né, César? É muito bonito, né? Graças a Deus. Bom, então vamos lá, vamos trabalhar um pouco mais, vamos à leitura do texto de hoje, que será comentado pelo nosso amigo César, do livro Fonte Viva, na leitura da nossa querida Ana Paula, que também fará a nossa prece inicial. Então, vamos iniciar. Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel. É a lição 84. Na instrumentalidade. Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 7. Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho, contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia é apaixonado, cultor de anedotas menos dignas, com que se desfigura a respeito à revelação do que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvara-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses de ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado e achamo-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde
estivermos. Vamos elevar o nosso pensamento, imaginar que nesse instante Jesus está envolvendo a todos, nos trazendo muita paz, serenidade, tranquilidade. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu santo nome. Agradecer a Deus porque hoje já podemos fazer escolhas melhores. Estar aqui já é uma excelente escolha. Obrigado, Jesus, por tudo, por todos os recursos, por toda a assistência, pela grande promessa que fizeste a toda a humanidade, que ninguém ficaria sem amparo. Esteja conosco, nos abençoando, abençoando o planeta inteiro, que todos nesse instante possam sentir o abraço fraterno de Jesus. Peço em especial pelo nosso irmão que fará a reflexão nessa manhã, que ele seja envolvido por toda a luz divina, que ele seja muito inspirado, muito amparado. Esteja conosco, nos iluminando, que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Obrigado, Ana Paula, pela leitura, por essa prece que nos envolve, nos acalma o coração. Bom, então vamos aí, vamos ouvir os comentários do nosso amigo César sobre esse belíssimo texto de Emmanuel, para que possamos todos sairmos deste programa inspirados adiante em nossa caminhada, né, César? Como você disse, belíssima lição de Emmanuel, né? Mais uma. Então, obrigado, Ana Paula, né, pela prece, belíssima prece, e pela leitura. Obrigado ao Léo, obrigado ao Carlos, obrigado a toda a equipe do Gotas de Esperança pelo convite. É uma alegria nós estarmos todos juntos. E uma benção, né? Porque logo pela manhã podermos refletir, podermos falar de Jesus, como nos diz a música, né? Quando nós pensamos nele, o coração começa a se acender. E gosto muito, né, do Gotas de Esperança, porque muitas vezes nós queremos enxurradas, né? Chuvas de bênçãos, mas às vezes não merecemos, e às vezes a vida vai nos dando gotas, né? Mas essas gotinhas vão umidificando o coração, vão umidificando a terra, e ali as sementes podem nascer. Então é muito bonito que a gente cultiva, né? Toda manhã, gotas, mas essas gotas vão se acumulando. Então hoje isso tem um pouco a ver com esta lição de Emmanuel, né? É muito interessante porque lembro-me de uma lição do próprio Emmanuel, e ele fala da bênção que nós temos de sermos espíritos. E num certo momento ele diz, eu acho isso belíssimo, ele diz que, na verdade, né, nós não temos méritos. E ele diz termos a oportunidade de trabalhar num centro espírita ou de conhecer a doutrina, né, significa que, em algum momento no nosso passado sombrio, cheio de erros, de equívocos, nós fizemos algo de bom. Um gesto, um gesto de bondade, um gesto de compaixão, em meio a todas as nossas loucuras, em meio a todas as nossas dificuldades, talvez nós tenhamos feito um gesto. E isto foi o suficiente para que os benfeitores nos dessem, né, a possibilidade de voltar à Terra e ter acesso ao conhecimento espírita. No entanto, nós carregamos um peso muito grande do nosso passado, né? Não é fácil, nós temos ainda dificuldades muito, muito consideráveis.
Allan Kardec, quando pergunta aos espíritos qual é, né, a nossa maior dificuldade para o crescimento espiritual, eles nos dizem que é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Eles são muito precisos ao falarem isso, porque, na verdade, o que Emmanuel vai colocar, né, nesta lição para nós todos, é que nós deveríamos considerar a possibilidade do trabalho cristão, a possibilidade do trabalho divino como uma bênção, como sermos instrumentos, ele diz, né, do alto. Mas é muito interessante, porque Emmanuel vai colocar, nós somos bons em alguma coisa, né, e deveríamos fazer essa alguma coisa com alegria, então todos nós somos úteis de algum modo, não deveríamos sequer questionar o tipo, né, de utilidade que podemos ter. Podemos varrer a casa espírita, podemos ajudar na sopa, podemos chegar mais cedo para arrumar a mesa, né, das reuniões, podemos organizar a biblioteca, podemos aplicar passes, podemos participar de um estudo ajudando, né, com os comentários. Pouco importa a atividade que realizamos, toda atividade deveria ser vista como uma bênção, como uma oportunidade de trabalho, de serviço. Estar numa casa espírita, estar dentro do trabalho do Senhor, é uma bênção para as nossas vidas, é uma proteção para os nossos espíritos ainda tão em dificuldade, tão comprometidos. Mas é interessante porque Emmanuel vai nos dizer o que temos de bom, né, as possibilidades que temos de trabalho, e, ao mesmo tempo, ele vai apontar aquilo que aparece ainda para nós como limite. E é lá, justamente, que aparece a necessidade de trabalho, de esforço, né? Se nós quisermos, se nós queremos realmente sermos instrumentos nas mãos do Senhor, se nós queremos realmente que o nosso personalismo não atrapalhe tanto assim. Uma coisa é certa, né? O próprio Emmanuel diz, é inquestionável a imperfeição que carregamos ainda como aprendizes da Boa Nova. Então, é inquestionável no sentido de eu sou imperfeito, aceito que sou imperfeito e devo trabalhar. Por que que nós devemos aceitar conviver com as nossas imperfeições? Porque se eu esperar perfeição para começar no trabalho do Senhor, eu não vou começar nunca. Então, a pessoa faz uma prece e diz, mas eu não faço prece bem, então eu não vou fazer mais. Não, né? Se você parar, aí você nunca vai fazer bem. Então, eu faço comentários nos estudos, mas são comentários ainda muito simples. Bom, estude mais, pratique mais, né? Eu venho ajudar, mas eu fico nervoso em tal momento. Não tem problema, né? Nós todos temos as nossas dificuldades, não tem jeito. Se nós abandonarmos o trabalho e o esforço, nós não vamos nunca, né, superar esses limites. E é muito interessante, porque Emmanuel vai mostrando, né? Um é bondoso, mas não quer estudar. Outro, às vezes, é muito inteligente, lê muitos livros, mas nunca vem para pegar um prato de sopa ou uma vassoura, né? Então, é, é, o que é que o mentor, né, está nos dizendo? Olha, você tem algo de bom, valorize isso, aproveite isso, aplique isso, mas trabalhe naquilo que ainda é o teu limite. Porque senão você vira um obstáculo para o trabalho do Cristo, né? Você estuda muito, então você quer falar dos seus livros, você quer dar, né, você quer aproveitar aquele momento em que pode mostrar os seus estudos. Ótimo, não tem problema. Mas não esqueça o restante, né? Não esqueça o trabalho que precisa ser feito. Emmanuel é de uma clareza muito bonita, né? Porque ele vai nos dizer, olha, existe esse limite e é aí que você tem que trabalhar, porque é aí que está o obstáculo ao crescimento. Então, é uma bênção que nós já possamos fazer alguma coisa. E isso é muito importante, né? Porque não existe trabalho maior ou menor,
desde que nós estejamos no trabalho e que o nosso coração tenha sinceridade, nós estamos em processo de crescimento. Porque qual é o trabalho verdadeiro? Qual é o significado de dar sopa? Qual é o significado de fazer um estudo? Qual é o significado de fazer palestras, né, de trabalhar na biblioteca do centro? O trabalho é uma desculpa para o nosso crescimento. Então, não adianta a pessoa passar 30 anos fazendo aquela atividade e não crescer, porque aí não significa absolutamente nada. Eu fiquei no centro 30 anos. Né? Nós estamos como os nossos irmãos de outras denominações e dizem, eu vou à igreja todo domingo, mas você pode ir à igreja todo domingo durante 30 anos e isso não significa nada. Então, não é o trabalho que nós fazemos, a natureza do trabalho que nós fazemos na casa espírita, mas é como nós fazemos esse trabalho. Uma pessoa que vai limpar o chão depois de uma sopa, ou depois das atividades de palestra, e que o faz com alegria, e o faz com o coração em gratidão, ele está crescendo espiritualmente, porque ele está dizendo ao Senhor, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que eu estou tendo, muito obrigado pela bênção de eu ser útil, muito obrigado por eu estar na sua casa, no seu trabalho, né? Porque o trabalho também não é nosso, nós temos esse péssimo hábito, né? A pessoa vira proprietária do trabalho na casa espírita, né? Isso indica engajamento, indica, muitas vezes, né, paixão pelo que faz, mas é um perigo, porque não é nosso o trabalho, é o trabalho do Senhor. E é interessante porque nessa mesma epístola, né, de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, é muito bonito porque ele vai dizer, né, há diferentes dons espirituais, mas é o mesmo Espírito, né, do qual eles procedem. Há várias espécies de serviço para Deus, mas é o mesmo Senhor que estamos a servir. Há muitas formas de Deus trabalhar nas nossas vidas, mas é sempre o mesmo Deus quem faz o trabalho em nós. Então, ele vai falar dos dons espirituais, né? A uns ele dá isso, a outros ele dá aquilo, mas é o mesmo Deus operando em todos. E é muito bonito como Paulo nos leva a uma reflexão profunda, porque ele vai falar, né? Um corpo, muitas partes. E ele fala que o corpo, né? A igreja, o corpo da igreja, o corpo dos fiéis, dos cristãos, né? Esse corpo ele tem muitas partes e cada parte é importante. E é muito bonita a imagem que ele usa, porque ele diz: sim, o corpo tem muitas partes, não é constituído só de uma parte. Se o pé disser, eu não faço parte do corpo porque eu não sou a mão, não é por isso que ele deixa de ser parte do corpo. E se o ouvido se pusesse a dizer, não pertenço ao corpo porque podia ser um olho, e afinal não passo de uma orelha. Né? Então, é muito interessante porque ele está dizendo, não importa qual é a nossa função no corpo da igreja, né? Desde que a gente faça pelo bem do trabalho do Senhor. E há uma reflexão nisto que mostra, né, que nós todos temos importância no que estamos fazendo, no trabalho que estamos fazendo, que o como nós fazemos este trabalho é mais importante, né, do que a quantidade que nós fazemos. Se nós podemos dedicar ao trabalho espírita algumas horas por semana, isso é uma bênção, né? Nós estamos resgatando, né, como disse a Ana Paula nos comentários, quando a gente ainda estava em off, né, às vezes a gente está negociando os juros da dívida, né, com o Senhor, porque a dívida é grande e nós temos muito trabalho a fazer, mas às vezes nós dispomos de 2 horinhas, né, não temos mais, e bom, que essas 2 horinhas possam valer. Às vezes nós estamos, por exemplo, no metrô, no ônibus, né, no trem, às vezes nós estamos no dentista esperando, nós estamos numa fila de banco, né? Todos temos celular, todos temos aplicativos com mensagens, né? Com
com livros, com as obras básicas. Então, nós podemos estar fazendo um trabalho de auxílio ao plano espiritual e aos nossos irmãos da Terra, simplesmente lendo um bom livro, porque os espíritos, naquele momento, estão tendo alguém afinado com as coisas do alto. Eles podem inspirar, a quem eles podem inspirar uma boa palavra para uma pessoa naquela fila de banco, a quem eles podem inspirar, né, um auxílio espiritual para alguém que está precisando ali naquele dentista, ali na sala de espera. Então, sermos úteis ao trabalho do Senhor é algo que pode ser feito em qualquer lugar, mesmo na casa espírita. Não é preciso estar na casa espírita para estar servindo ao Senhor. Sermos instrumentos dele é algo que pode acontecer em qualquer momento. E é muito interessante porque à medida que nós amadurecermos, este é um processo, né? Nós vamos cada vez mais nos colocarmos, né, atrás da cena e cada vez mais deixarmos que o Cristo apareça. Jesus é importante, o Senhor é importante, o trabalho dele é importante. Nós não somos mais do que meras criaturas aproveitando a bênção, né? A oportunidade de fazermos algo de útil nas nossas inúmeras vidas complicadas. Então, quantos séculos se passaram, né, até que nós começássemos a pensar em Jesus, falar de Jesus. Agora, eu finalizaria, né, esses comentários, não sei quanto tempo me resta ainda, qualquer coisa, Léo, me faça um sinal, e eu finalizaria isso, porque há uma coisa muito difícil para nós, né? Gente, ter consciência, né? Por exemplo, nestes exemplos todos que Emmanuel disse, uma coisa eu me pergunto, será que a pessoa, vou pegar esse exemplo que eu já dei agora de pouco, né, que ele fala, será que a pessoa que é bondosa tem consciência que é preguiçosa para estudar? Será que a pessoa que é um intelectual puro, né, tem consciência que ainda não desenvolveu o esforço, o trabalho, né, se apresentar no trabalho, e achar que é tão digno, né, pegar numa vassoura quanto pegar num livro, desde que façamos isso com o coração em gratidão pelo Senhor? Será que nós temos consciência disso? Porque não ter consciência disso é um grande obstáculo. É realmente um obstáculo, porque você não tem consciência. Agora, se nós temos consciência disso, meus irmãos, nós não deveríamos estar tristes, nós deveríamos estar alegres, porque ter consciência dos nossos obstáculos já é um passo enorme na evolução, porque significa que eu posso trabalhar aquelas arestas da minha personalidade que se constituem um obstáculo para o trabalho do Cristo na minha vida, para a realização do reino no meu coração e ao redor de mim. Então, muitas vezes nós desanimamos, né? Poxa, falta tanto, é tão difícil, eu cometo os mesmos erros sempre, fiquei com raiva de novo, falei mal de novo de alguém, e nós ficamos nesse sistema de autocondenação. Se nós já temos consciência disso, paciência, trabalho, esforço, nós estamos conscientes. E se estamos conscientes e trabalhando, não há razão para desânimo. Quando foi que Jesus impôs como condição que aqueles que viessem trabalhar com ele fossem perfeitos? Ele não teria nem vindo, ele não teria nem começado o trabalho, ele não teria feito nada, né? Simão Pedro era um homem que tinha suas oscilações emocionais, temperamentais, mas era um coração de fogo, que amava Jesus. E que ao longo da vida demonstra, né, o quanto ele iria se engajar e assumir responsabilidades pelo trabalho. Simão Pedro, nós sempre lembramos, né,
do dia em que ele nega o Cristo, mas ele passa 30 anos servindo ao Senhor. E ele vai assumir um peso imenso, gente. Porque depois que Jesus parte, sobre os ombros de Pedro, que repousa a igreja, aquele homem, aquele pescador temperamental, simples, né, que às vezes falava o que pensava, não mandava recado para ninguém, mas que era profundamente amoroso, que era profundamente bom, né, generoso. Esse homem, ele assumiu o peso da igreja. Era ele que todos vinham, era ele que todos vinham escutar, fazer perguntas, conversar. Então, nós temos, em todos os apóstolos do Cristo, todos eram criaturas que traziam as suas imperfeições. Jesus não buscou 12 eleitos. Um deles vai traí-lo, entregá-lo aos sacerdotes, numa crise de compreensão, né, de incompreensão da mensagem do Senhor, imaginando que ele seria um rei, um potentado, se equivoca profundamente. Os outros todos, né, carregavam suas imperfeições, mas todos eles prosseguiram. Todos prosseguiram. Todos prosseguiram. De um jeito ou de outro, todos prosseguiram. Então, quando nós olharmos para a nossa própria situação e tivermos vislumbres de desânimo, que nós tomemos cuidado. O trabalho é imenso, a estrada é longa, mas poder fazer este caminho já é uma bênção na nossa vida. Poder atacar as nossas imperfeições já é uma bênção na nossa vida. E ter a capacidade de recomeçar o mesmo esforço, 50 vezes se for necessário. Caímos, levantamos. Escorregamos, levantamos. É este o trabalho. Então, não é a quantidade, né, de obras espíritas que nós vendemos na biblioteca ou de gente que nós atendemos na farmácia do centro, é o esforço que nós fizemos sobre nós mesmos. É isso que conta, né? É aí que nós seremos instrumentos do Senhor. Então, bom, deixo aqui a nossa reflexão para que nós possamos, né, partilhar e refletir juntos. Muito bom, César. Maria Guinar já colocou aqui, excelente reflexão. Realmente, as colocações muito pertinentes. E à medida em que o César ia falando, a gente sempre vai se lembrando de um aspecto ou de outro. Achei muito interessante, né, essa questão, como o Emmanuel ressalta, né? Um é muito bom na oratória, mas individualmente ele tem algumas imperfeições. E aí, quando o César nos falou, né? Poxa, vamos também ajudar, varrer a casa espírita, ajudar na limpeza, né? Ainda que muito bom de estudo, ainda que muito bom de oratória. E a gente lembra logo de André Luiz, né? Lá no nosso lar. Mas eu tenho um anel de doutor. Não, tudo bem, ninguém está dizendo que não. Mas, olha, pode começar limpando aqui a ala, né, dos que estão sendo tratados. Então, nós vamos percebendo cada vez mais que o importante é realmente essa vontade de ser útil. É a característica do trabalhador do Cristo. É a vontade de ser útil, de amar. Né? Bem lembrado a figura de Simão Pedro. Jesus não pergunta a Simão Pedro quais são as suas qualidades intelectuais, qual é a sua formação, sabe ler e escrever? Não, Jesus apenas pergunta, Pedro, tu me amas? E ele faz essa pergunta a todo instante, porque o que Jesus quer saber é se nós realmente o amamos, porque se o amamos, nós também devemos amar ao outro, amar ao próximo, amar ao semelhante, né? Amar aquele que está aí transitando em nossa caminhada. Essa ilustração desses momentos nas vias públicas, no consultório do dentista, naqueles momentos que nós estamos de espera, que César fez, achei muito bom também. Pega ali o celular, dá uma lida, porque certamente, naquele momento em que nós estamos nos afinizando com a espiritualidade, pode ser
que a providência divina venha a inspirar o outro que está ali ao nosso lado a se dirigir a nós e, quem sabe, externar um pedido de auxílio. E naquele momento que você está lendo ali um texto, ali, procurando conhecer um pouco mais, talvez a resposta esteja naquilo que você acabou de ler. E aí você vai poder consolar, você vai poder ser útil, porque nós percebemos nesse texto de Emmanuel exatamente isso. Né? No coletivo, cada um desempenha muito bem a sua qualidade. É o orador, é aquele que tem mais disposição para estudar, é aquele que é bondoso, é aquele outro que já consegue aconselhar, consolar, mas no individual ainda cada um tem as suas imperfeições. Então, o convite é para que a gente, como César colocou bem, busque ter consciência das nossas limitações para que possamos afinizar o nosso instrumento com a mensagem do Cristo, para que possamos, além daquelas virtudes que já estamos colocando em uso a serviço do Cristo, conquistar outras, exatamente para que possamos seguir adiante. E é bonito essa parte da doutrina espírita, porque ela vem deixar claro que não existe nenhum tipo de trabalho mais importante que o outro. Todos os trabalhos são importantes. Daí a parábola do trabalhador, dos trabalhadores da última hora. Não importa aquele que já está trabalhando há mais tempo, aquele que já despertou antes, aquele que despertou agora, mas que a gente possa trabalhar. O nosso codificador, o Allan Kardec, enquanto o professor Hipólito Leon Denizar Rivaio, ele tem contato com os fenômenos espíritas por volta dos 50 anos de idade. Então veja que com o esforço, com a disciplina, a quantidade de informação que ele compilou e que hoje nos serve de grande auxílio. Em pouco tempo da sua vida, ele se dedicou muito. E nós estamos falando de uma época que não havia o computador, né? O copia e cola. Né? Então, veja o esforço do codificador. Então, a gente pode perceber isso, né? Com esforço, com disciplina, com vontade, podemos seguir adiante. E no momento do desânimo, como César colocou muito bem, que a gente se lembre. Se lembre que estamos nos esforçando, estamos caminhando, que a gente não desanime, peça ajuda, faça uma prece, converse com um amigo encarnado, fale do seu desânimo, certamente você será muito bem inspirado, porque é preciso também exercitar essa humildade de se dizer, poxa, hoje eu estou desanimado, hoje eu estou meio assim, estou meio em dúvida sobre algumas questões, será que é isso mesmo? Será que não é? Compartilhe essa sua angústia. Certamente Deus irá colocar em seu caminho muitos irmãos encaminhados que estarão ali aptos a lhe levar uma palavra de conforto, de inspiração e de esperança. O convite do Emmanuel é exatamente a isso. É o trabalho coletivo, mas é a disciplina individual. Vamos seguir adiante cada vez mais nesse lindo trabalho que cada um de nós tem a desempenhar. Não é, Ana Paula? É verdade, é verdade. Olha, essa página maravilhosa é um convite de Emmanuel a gente prestar atenção na nossa caminhada, né? O que podemos fazer de melhor, lançar mão das nossas ferramentas, que todos nós temos, recurso não nos falta. Agora, essa página me fez recordar também a parábola do bom samaritano. Foi um verdadeiro instrumento do Cristo, né? A grande oportunidade que ele teve de fazer o bem de forma completa. Só se trouxermos essa parábola para o nosso dia a dia, a cada minuto da nossa vida nós temos essa oportunidade, né? Resta termos ânimo, vontade. A minha avó costumava dizer, olha, vamos procurar um servicinho para agradar a Deus. Isso é importante. E também a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Que sejamos instrumentos também neste momento. Tão bom a gente poder esclarecer uma pessoa, isso é uma caridade maravilhosa. Quantas pessoas não conseguem caminhar,
não conseguem evoluir, não conseguem sair da ignorância, né? Ignorar é o não saber, justamente porque não tem um esclarecimento, né? De uma forma muito bem explicada, que a pessoa realmente entenda, tenha um entendimento, que sejamos instrumento neste momento. E na belíssima obra Pensamento e Vidas, esse livro é maravilhoso, Emmanuel nos diz o seguinte: o homem que cede suor e sangue de si mesmo a benefício de todos, sem cogitar do seu interesse, é um apóstolo das virtudes celestes. Então, é o nosso esforço de fazer o melhor pelo outro e ser instrumento do Cristo nas coisas mínimas. Uma pessoa que nos para na rua, pede uma informação, nos pede uma ajuda, precisamos olhar para essa pessoa com amor, com carinho, que a gente não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa, que sentimento ela está tendo ali, né? O que está acontecendo na vida dela. E, às vezes, um olhar amoroso salva uma vida. Que sejamos instrumentos também neste momento, das pequenas coisas do nosso dia a dia, dentro do lar, dentro da casa espírita, dentro do supermercado, onde for, né? Ser instrumento a cada momento da nossa vida. E, com a consequência disso, só vamos iluminando o nosso caminho, florindo também a nossa estrada. Exatamente, muito bem lembrado. O Kardec vai dizer, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que essa é a beleza da lição do Cristo. Quando nós tomamos o nosso desejo pessoal como parâmetro para aquilo que nós desejamos para o outro, as coisas ficam bem melhores. Porque em nossa sã consciência, em nosso equilíbrio perfeito, ninguém vai desejar mal para si mesmo. Então, quando eu desejo para mim, aquele desejo que eu tenho para mim é o que eu quero para o outro, e eu procuro fazer aquilo para o outro, certamente as coisas vão se transformar com muito mais intensidade. Ontem, o nosso amigo Júnior Freitas, fazendo a reflexão na Casa de Caridade Maria Frank, né, com o tema Ser Cristão, ele teve uma fala bem interessante. Ele diz: o dia que 50% mais um da população começarem a praticar realmente o bem desinteressado, o mal começa a enfraquecer, porque ele vai se sentir envergonhado, ele não vai encontrar lugar, e aí ele começa a ficar deslocado. E Kardec já nos fala sobre isso. No Evangelho segundo o Espírito também tem mensagens de Espírito falando sobre isso. O mal ainda se encontra presente, porque muitos de nós fazemos eco a ele. Fazemos eco. E, às vezes, não nos esforçamos para que possamos combater esse mal em nós mesmos. Focamos tanto no outro e esquecemos de nós mesmos. Aqui, ó, nossa amiga Deolinda coloca: um pouquinho por dia, um passinho por vez. Nos aproximamos de nós mesmos, do próximo e, consequentemente, de Deus, né, César? É isso mesmo, né? Perfeito, nossa querida Deolinda, trabalhadora, né, da doutrina, uma pessoa muito querida ao nosso coração. Acho que a Ana Paula tocou num aspecto, né, que me chamou muita atenção, que nós somos espíritas e nós nos habituamos tanto, né, a pensar com o espiritismo. Nós colocamos as lentes espíritas, né, elas funcionam o tempo todo na nossa vida. E nós nunca paramos para pensar, né, que existem pessoas que não têm essas lentes. Né? Quando ela fala da questão de esclarecer as pessoas, né? Por exemplo, imagina o que é receber um diagnóstico difícil e não ter conhecimento de reencarnação, da influência do perispírito na saúde, né? Da interação corpo-espírito. Não saber o que está acontecendo, se sentir uma vítima da vida, né? Se sentir perseguido de Deus, ver um filho doente, ver uma pessoa querida partir. O espírito ele não sofre menos que os outros, né? Quando parte alguém querido, quando nós temos um diagnóstico difícil, mas
ter compreensão é uma bênção na nossa vida, né? Entender o que está acontecendo. Então, ser útil nesse aspecto, ser um instrumento do Cristo nesse aspecto, eu acho que é talvez a coisa mais maravilhosa que a gente possa fazer, né? Lógico que o trabalho, né? Não importa o trabalho, mas onde quer que a gente esteja, em qualquer situação, né? Transmitir isso, levar isso, né? E às vezes, na nossa própria maneira de ser, né? As pessoas costumam dizer, nossa, você é espírita, né? Ah, deve ser por isso que você é tão calmo, tão tranquilo, ou sabe, né? Se comportar diante das situações difíceis de um modo diferente, as pessoas entram em pânico, as pessoas começam a apavorar, e vocês parecem que ficam tranquilos, mas é o efeito da compreensão, né? Nós não sofremos menos, mas a compreensão, ela traz paz, ela traz serenidade, né? Então, eu estou doente, por que que eu estou doente? O que é que a vida quer que eu aprenda? O que é que minha alma está precisando purgar? Então, nós nos colocamos questões que nos ajudam a enfrentar as lutas desse mundo, que são muitas, são muito difíceis. Mas esta compreensão, ela impede a revolta, e a revolta é quando nós cortamos os laços com Deus, é o filho pródigo que vai embora de casa, e ela impede, né, que nós façamos, que nós caiamos nesse sentimento terrível que é a revolta. E, e isso é uma bênção, porque a partir do momento que nós nos revoltamos, acabou, não tem mais como os benfeitores nos ajudarem, não tem como, eles fazem o que eles podem, mas nós cortamos a ligação telefônica, né? Nós batemos o telefone. Então, é maravilhoso que a gente tenha essa compreensão, e talvez a caridade maior que nós possamos fazer para nós mesmos e para os nossos irmãos é partilhar o conhecimento espírita. Muito bem lembrado, César, muito bem lembrado, porque isso vai acontecer, né? Quando você começa a se identificar como espírito, logo, logo alguém vai querer ouvir um pouco sobre o que a doutrina espírita diz sobre determinado assunto, principalmente em relação do desencarne de um ente querido. Então, como o Emmanuel colocou aqui no texto, né, outro é bondoso, é confiante, mas foge ao estudo e à meditação. E aí, por maior bondade que essa pessoa tem, como que ela vai falar para aquela que, por exemplo, o seu ente querido desencarnou vítima de um ato de violência praticado por terceiro? Como que vai conversar? Como que vai consolar? Então, por isso que é importante participar de estudos nas casas espíritas, né? Assistir às reflexões, às palestras é bom, sim. Aqui no programa Gota de Esperança é bom, sim. Mas procure uma casa espírita no seu bairro, na sua cidade. Pergunte quais os grupos de estudos, frequente. Eu tenho pessoas, amigos, que são pessoas muito inteligentes e eles estudam sozinhos. Eles leem um livro em casa sozinhos. E aí eu falo, olha, participa de um grupo de estudo, traz a sua contribuição. Não, eu não gosto muito, não. Às vezes tem umas pessoas lá que falam as coisas que eu não aceito e tal, e segue caminhando sozinho. Até que um dia eu falei com ele, olha, eu achava que eu estudando sozinho também conseguiria, né, como se fosse um autodidata, mas quando eu participei de um grupo de estudo, eu vi que eram colocados tantos outros pontos de vista que eu não alcançaria se eu não estivesse ali naquele meio. Então, o conhecimento se alarga e eu começo a refletir que, nossa, e eu achando que só o meu ponto de vista que era o verdadeiro, quando existem outros muito interessantes a serem trabalhados. Então, percebam a importância disso. Procurem as casas espíritas, frequente os grupos de estudos. Eu até brinco com o pessoal aqui do grupo de estudo. Isso é uma terapia entre irmãos, coletiva, e ali a gente vai se fortalecendo, a gente vai se auxiliando, porque ao longo de um ano de estudo, por exemplo, muitas coisas mudam, né? A nossa vida muda, e aí nós encontramos todo o apoio, todo o amparo. Uma vez, um amigo se deparou com a triste notícia de um desencarne de um filho,
vitimado por uma doença congênita, que inclusive não se sabia, né? Aquele filho que é uma verdadeira joia, e foi um abalo muito grande. E eu nunca me esqueci da fala dele. A gente foi visitá-lo, conversando ali, apenas marcando a presença, a companhia, né? E ele um dia falou assim, eu acredito em Deus, você sabe, Léo, que eu acredito em Deus, nunca duvidei, mas eu nunca me dediquei a um estudo, a uma religião, e agora está me fazendo falta. Porque me parece que as pessoas que têm uma certa crença e estudam a sua crença, elas suportam melhor essas dificuldades da vida, como César colocou. E nesse momento que ele falou isso, ele estava debruçado em cima do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, porque a esposa dele é espírita, né? E também passando pelo sofrimento. É o que César falou, não quer dizer que espírita não sofre também, sofre sim, chora. E aí eu não tive como falar outra coisa a não ser, meu amigo, por vezes o que a gente precisa está bem próximo dos nossos olhos, só que a gente não se dispõe a abrir e ler. Eu falei, olha o livro que você está debruçado, abre aí, faz uma leitura, pesquisa, se dedica, quem sabe você não encontra o apoio, o consolo que necessita. Então precisamos dar esse passo, né? Precisamos sair dessa inércia e lembrar de Emmanuel, falando com o Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. Se dedique, pegue as suas horas vagas, né? Estude um pouco, procure auxiliar, procure ser útil. Certamente as coisas irão se transformar com muita intensidade em nossas vidas. Felizmente, né? Nosso tempinho chegando ao fim, fica aquele gostinho de quero mais. Muito bom poder estar aqui, ouvir o nosso amigo César, Ana Paula. O tempo passa e a gente nem percebe. E agradecemos a todos que estão aqui conosco, né? Muitos nos mandando mensagem, como aqui o nosso tio Tião, nosso querido tio Tião, muitos aqui também distantes. Agradecemos a TV IDEAC e os parceiros de retransmissão nos canais do YouTube, a TV 7, a Rádio Portal da Luz, Grupo Espírita Amor e Caridade, TV Espírita Nosso Lar, Rádio Deus Conosco, em todos os seus canais do YouTube, a Rádio Espírita Esperança. Né? E é sempre bom anunciar os parceiros, porque às vezes a gente vai acessar a TV IDEAC, hoje não tem um Gota de Esperança, não está transmitindo, procure nos parceiros de retransmissão. Às vezes houve algum problema técnico na TV IDEAC ou em outro parceiro, mas o outro está transmitindo. Então anotem aí o nome deles e quando não estiver no ar, procurem, porque pode ser que estejam sendo transmitidos em outros canais. Então a gente agradece aqui a Ana Paula, a todos vocês, e convidar o nosso querido César para as considerações finais e a nossa prece de encerramento. Obrigado, Léo. Obrigado, Ana. Eu acho que quando nós começamos, né, falo aqui de uma experiência pessoal, quando nós começamos na doutrina, nós, talvez pela juventude, né, que ainda tínhamos naquela época, em muitos momentos eu achava que eu era importante para o trabalho do Cristo. A gente se diz, nossa, eu sou jovem, já estou trabalhando, né? E, na verdade, né, é só uma alma endividada que tem, às vezes, que começar mais cedo, porque tem muito para pagar, né? E, na verdade, nós somos importantes para o trabalho do Cristo quando nós entendemos que o trabalho do Cristo é que é importante para nós, né? E ser útil é uma bênção da vida, que poder ajudar as pessoas é um privilégio maravilhoso, que poder tirar, né? Leon Denis falava algo belíssimo, né? Ele escreve aquele livro maravilhoso, e aí ele disse, esse livro, curar a dor de uma alma, consolar um coração, salvar uma pessoa do suicídio, já valeu a pena, já considero que valeu toda a minha vida. Então, às vezes, aquele bom dia, né? A Ana Paula falou, às vezes, um sorriso pode salvar, um olhar atencioso pode salvar uma pessoa, né? E nós estamos querendo realizar grandes obras. A grande obra é todo dia, é todo bom dia que nós damos, é todo abraço, é todo, né, todo estudo do qual nós participamos, não para ensinar, mas para aprender. Então, é essa alegria de estarmos, né, nesse trabalho, e que cada um, e que venha mais gente, e que chegue mais gente, e que a gente partilhe esse caminho, né, e que a gente viva essa alegria, né? Finalizo dizendo uma frase que
uma benfeitora, né, que se comunica nas nossas reuniões, ela diz sempre, ela diz, não existem cristãos tristes. Né? Então, não existe. Estar perto de Jesus é estar perto da alegria, estar com luz no coração, é estar com a alma leve, né? E que a gente guarde isso, porque é um privilégio, né, que nós temos, que a gente valorize isso. E eu que agradeço, Léo e Ana, né, e a todos os nossos queridos amigos do Gotas de Esperança. Que Jesus abençoe a todos que nos escutam, que muita luz caia no coração, né, das pessoas que estão conosco, daqueles que vão nos ouvir mais tarde. Muita luz, muita paz, muita serenidade no coração de todos. Obrigado, meu amigo César. Pode fazer a nossa prece? Posso? Eu? Sim. Posso, sim. Aqui, a gente se despede do convidado, dando mais trabalho a ele. Ah, uma alegria. Vamos lá. Vamos lá. Querido Mestre Jesus, que bênção e que privilégio, Senhor, poder dizer Mestre Jesus. Porque na nossa pequenina condição, o Senhor nos acolhe. Não há críticas, não há julgamentos. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E nós pedimos, Senhor, a alegria, o privilégio de estarmos simplesmente na Tua presença. Nos lembramos daqueles, pelas estradas da Galileia, que te esperavam à entrada das cidades, e se aglomeravam para que ao menos a Tua sombra passasse sobre eles. Nós somos estes, Senhor. E pedimos que o Senhor estenda as mãos sobre nós e as nossas vidas. E nestes momentos, as dores que muitos de nós carregamos, as aflições, os sofrimentos, possam ser minorados. Que nós tenhamos alegria, paciência e coragem. Que o Teu amor nos abençoe, Senhor, em todos os instantes da nossa vida. Fica conosco, Mestre, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. Obrigado mais uma vez, César, pela disponibilidade. Ana Paula também. Forte abraço a todos. Até a próxima, né, amigos? Um grande beijo, um grande abraço a vocês. E amanhã tem mais, 8 horas da manhã, programa Gotas de Esperança, lição 85 do livro Fonte Viva, Impedimentos. Então vamos aí à leitura, às reflexões, e amanhã estaremos juntos aqui novamente. Forte abraço a todos, até a próxima. Fiquem com Deus.